Eu quero saber como que você lidar com esse paradoxo. Paradoxo. Nós não podemos pagar pelos nossos pecados. Nós não podemos pagar de forma alguma. Se nós pagássemos, não precisaria de Cristo. Agora, também, o perdão não pode ser de graça. A graça não é de graça. Resolve esse paradoxo, por favor. Sejam bem-vindos ao nosso curso Onde Encontrar a Paz. Esse é um curso dessa forma que vocês estão ouvindo nesse momento, ele é para casais, para uma aplicação na vida de um casal. Só tem esse curso no Instituto Belo Horizonte. Então eu peço a gentileza, seja de onde você for, que você lance a sua frequência, se caso vocês tenham de 18 a 30 anos. Só tem que lançar a frequência nessa idade. O link fica aqui na descrição desse áudio que você tem aí, onde você está, tem a descrição, você entra lá e lança a sua frequência. Depois de você terminar esse curso, o crédito fica valendo para onde você mora. Porém, tem três exigências. Uma, esse curso é curto, com 8 aulas, você precisa assistir ou ouvir, no mínimo, 6 aulas. 6. Você precisa fazer a leitura do material. Esse material está disponibilizado no Instagram do Instituto, na bio. Você então está lá o material que você tem que estudar. Então você precisa estudar o material. E por fim, nós vamos ter uma experiência de elevar o aprendizado. Não é uma avaliação comum igual todas as escolas fazem. É juntos a gente aprende. Então, com essas coisas, o crédito fica valendo para onde você mora, aonde você esteja. Se você é de Belo Horizonte, fica mais fácil ainda que é conosco. Meu nome é Reginaldo, as pessoas me chamam de Regi, aqueles mais íntimos. E vai ser uma alegria estar aqui com vocês. Queria que daqui a pouco, quando você encontrasse, que você beijasse a sua esposa, que você beijasse o seu marido. Por favor, beijo. Se for noivo, noiva, não importa, também beija do mesmo jeito. Se tem uma das coisas boas nesse mundo é beijar, então beija, gente. Beija, beija mesmo. E a aula de hoje é onde encontrar a paz. Eu sempre falo, nós só encontramos paz em Cristo, mas Cristo nos ensinou alguns mecanismos de encontrar a paz. E a paz, hoje nós vamos aprender com o arrependimento e o perdão. Nós temos paz. Perdoar o nosso marido, a nossa esposa, perdoar os nossos filhos, isso vai nos dar paz. Isso vai nos ajudar muito no processo. Então, eu entrei naquela parte do paradoxo, né, para conversar com vocês, e realmente o sangue mais precioso desse mundo serviu para pagar pelos nossos pecados. Em Doutrina e Convênios, na seção 20, diz que Cristo sofreu para que nós não precisássemos sofrer. E esse sofrimento o assombrou e o assustou muito. Fez muito mal a ele. Mas ele sofreu para que nós não precisássemos sofrer. Ele sofreu para que nós não precisássemos fazer muitas besteiras no nosso casamento, porque iremos fazer, mas de forma com que o nosso casamento não seja um sofrimento por si só. O nosso casamento não precisa ser um mar de espinho, de dificuldades. Eu sou um homem casado, eu sei das dificuldades de uma vida a dois, onde dois pensam de forma diferentes, têm culturas diferentes, criações diferentes, pontos de vista diferentes. Nós somos diferentes e eu sei que isso se torna complexo. Mas se o nosso casamento é um ambiente onde sofremos, é porque a expiação de Cristo não entrou. Se existe sofrimento, porque nós podemos ter desentendimentos, nós podemos ter pontos de vistas diferentes, nós podemos ter alguns atritos. Isso vai acontecer, isso faz parte da experiência humana, da experiência de duas pessoas casadas. Mas se existe sofrimento, o sacrifício expiatório não entrou. E ele não entrou por não haver arrependimento. Então, eu gostaria de começar com uma escritura com vocês. Essa escritura, ela se encontra no Velho Testamento. Essa escritura se encontra em Lamentações, Lamentações de Jeremias. Muito doido, né? Jeremias, ele
é tido como um profeta que reclamava muito, sabe? Ele tinha uma atitude muito peculiar. Ele viveu numa época muito difícil. A casa de Israel estava aprontando muita besteira, tudo era muito complicado mesmo. Então ele passa muito tempo da vida dele chamando ao arrependimento e as coisas não melhoravam, as coisas não mudavam. Tanto que depois ele escreve um livro contendo as suas lamentações. E algumas vezes nós não conseguimos enxergar no Velho Testamento a bondade de Cristo. Muitas pessoas colocam que são dois deuses diferentes, que o do Velho Testamento, ele é aquele da justiça, é aquele que joga fogo, é aquele que joga maldições, e que depois, e ele é Jeová, e Jeová é Cristo mortal, e né, que veio nessa vida mortal. Ele sempre foi Deus, nunca deixará de ser Deus. Então o Jeová do Velho Testamento é o mesmo Deus que conhecemos no Novo Testamento, é o mesmo Deus que nós aguardamos voltar um dia, que é Cristo. E às vezes nós não conseguimos identificar, e muitas pessoas falam que são pessoas diferentes. Mas no meio de tanta confusão, no meio de tanta angústia, Jeremias conseguiu localizar. Lamentações de Jeremias, poucas pessoas conhecem onde está isso no Velho Testamento. No capítulo 3, no versículo 22, diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Existe misericórdia, sempre existiu. E o interessante dessa misericórdia que vinha de Jeová, ela nascia a cada manhã. E não importava o pecado que a casa de Israel cometia, a misericórdia estava lá na outra manhã. Então eu queria que você tivesse agora na sua cabeça a seguinte imagem. Pense em você uma menina, ou um menino, não importa, com um desejo muito grande de ter uma bicicleta. Nossa, mas é o sonho dele ou dela ter uma bicicleta. E tem algumas moedas, algumas moedinhas na mão. 4, 5 moedas. Eu não sei quanto que custa uma bicicleta, mas não é barato. E eu queria que você pudesse pensar, a criança tem 5 moedas na mão, um sonho imenso de ter uma bicicleta. Se nós pudéssemos ter uma visão, como atua a justiça sobre essa criança, como atua a misericórdia sobre essa criança e como atua a graça sobre essa criança, a graça de Cristo. Isso daqui é somente uma ilustração, tá, gente? Porque não é assim. Mas se você imaginar, como que agiria a justiça? A justiça é, enquanto essa criança não pagasse, enquanto ela não juntasse o dinheiro suficiente, não tem bicicleta. Concordam comigo? Enquanto não tem o dinheiro suficiente, sem o prazer de ter o seu sonho realizado. Como é a misericórdia? Como que a misericórdia age? Essa menina tem 5 moedas, alguém chega com o restante e dá essa moeda para essa menina ou esse menino. E ele tem a sua bicicleta, ela tem a sua bicicleta. Agora, como que age a graça de Jesus Cristo? Como que age aquele sacrifício que ele fez por nós? Porque a gente sempre não escuta isso na igreja. Eu tenho falhas, eu vou até um certo ponto e Jesus Cristo faz o resto. Isso é misericórdia. E as misericórdias, as entranhas dele estão cheias de misericórdia. Ele disse isso em 3º Nefe. Então, o que é graça? Como agiria a graça? A graça agiria da seguinte maneira: pegaria as moedas e devolveria para essa criança. Ela não precisaria pagar. Ainda daria mais um dinheiro para ela comprar picolé, para ela comprar uma capa de chuva, para ela comprar qualquer coisa que necessitasse para conserto daquela bicicleta. Ela ainda iria ter uma economia para quando a bicicleta estragasse, ela ter uma nova.
criança ganharia não só a bicicleta que ela sonhou, mas algo muito melhor do que ela sonhou. Isso é graça. Isso é graça que vai muito além do que nós podemos imaginar. Então, o que eu gostaria que nós pudéssemos imaginar agora? Os nossos relacionamentos. Nós agimos pela justiça? Somos os justiceiros da nossa casa? Nós agimos por misericórdia? Ou nós agimos mediante a graça? Aprendemos aqui que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Lamentações 3:22. A misericórdia é a causa do nosso casamento não se acabar. Porque se nós vivermos de justiça, sempre o outro cometerá um erro. Sempre estará faltando alguma coisa nos relacionamentos. Nunca será fácil. E viver pela justiça é: ele não fez isso, eu também não faço. Não me ajudou, eu também não ajudo. Não deu um passo para uma coisa, eu também não dou. Isso é justiça. E não estou dizendo que é errado. É justiça. Só que Malaquias fala que é a misericórdia que é a causa de não se consumir as coisas. A misericórdia é enxergar que o outro tem defeitos. É enxergar que o outro vai ficar devendo alguma coisa. É entender do melhor ângulo possível. É estar cheio de amor. E aqui no versículo 23 fala que esse amor e essa misericórdia ela é nova a cada dia. E eu percebo nesses 28 anos de casado a misericórdia que a Beth teve comigo a cada dia, cada manhã. É porque aquele que tem amor, o amor nada espera, o amor tudo suporta. E eu queria dizer que todas as vezes que nós colocamos condicionantes, é justiça. A gente precisa amar primeiro. E você fala assim: mas Reginaldo, você consegue? É minha luta. Porque o Reginaldo, o justiceiro, ele sempre aparece querendo que a minha esposa esteja bem todos os dias para que eu fique bem. E não sou eu emitindo bondade, apesar de não receber às vezes bondade. E é isso que não vai consumir o nosso casamento. Só que isso precisa ser dos dois lados. Se os dois lados não se entregam por completo, fica difícil. Só que, se eu não dou o primeiro passo em fazer essas coisas, eu não vou conseguir. E eu sei que é um desafio. Eu sei que nós desejamos justiça, eu já quis muitas vezes. Muitas vezes eu já pensei comigo: eu não vou pedir desculpa, porque a culpa não é minha. E eu pude notar que, quando eu dei o passo, como foi diferente. Como que algumas vezes o meu casamento não foi consumido, porque eu pensei: eu também já fiz besteira. Eu também já errei. E aí você pergunta para mim: então, Reginaldo, toda vez sou eu que tenho que dar a face? Sou eu que tenho que caminhar a segunda milha? Isso é amor. Se o outro não é capaz de fazer isso, vai existir um desequilíbrio. E a misericórdia, então, precisa ser estendida até o ponto de que os dois alcancem a mesma misericórdia. Se os dois não forem convertidos ao Evangelho de Cristo, se os dois não estiverem procurando servir a Cristo e viver Cristo, se os dois não tiverem o olhar para a eternidade, os dois serão justiceiros. E o casamento será consumido. Eu não sei como vocês podem resolver isso, mas a primeira coisa já é dizer para o Senhor: eu quero ser misericordioso, porque os misericordiosos encontrarão misericórdia. Foi isso que Jesus Cristo disse.
agir com a graça, em retribuir muito mais do que recebemos, isso é algo que não está muito ligado a nós, né? Isso a pessoa teria que ter nascido muito, mas muito mesmo. Mas de misericórdia, a coisa já vai ser bem diferente. Eu gostaria que todos nós pudéssemos parar aqui, pausar até mesmo talvez esse áudio e pensássemos como que a gente pode nomear o amor de Cristo por nós. Como eu nomearia? Como eu me colocaria nessa bicicleta, sabe? No qual eu, Reginaldo, sou um pecador, sou cheio de defeitos. E para viver no reino celestial, não é que Cristo vai complementar o que falta. Ele já pagou pelos meus pecados, ele já morreu por mim. Os meus pecados não existem mais, estão consumados. Cristo já levou embora as minhas dores, já levou embora os meus pecados, já levou, eles não existem mais. E a paz só virá o dia que eu entender isso. Os meus pecados estão pagos. Já foi pago. A misericórdia já se estendeu. E a graça completa, a graça que vem pela expiação de Cristo, pode me levar para uma condição da qual eu nunca imaginei na minha vida. Então, o problema número 1 está solucionado. Eu não pago e você não paga porque já está pago. Eu recebo daquele que está cheio de misericórdia, cheio de bondade. E isso é amor de um Deus inacreditável. E isso é que deve ser replicado nos nossos relacionamentos. Os nossos relacionamentos. O nosso casamento. Um casamento cheio de misericórdia, que renova a cada manhã, onde os erros são esquecidos, deixados para lá e a vida continua. Gostaria de conversar então sobre a segunda coisa, porém, a graça não é de graça, porém eu não pago. Então, como é que essa coisa funciona? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com pacientes terminais ou pacientes com doenças extremamente graves. E chega para eles com a seguinte pergunta: ou você muda ou você morre. Essa foi o teor da pesquisa. Ou você muda ou você morre. Sabe qual foi a porcentagem dessa pesquisa? 90% das pessoas não mudaram. Não mudaram. Que loucura, né? O ser humano, ele tem uma dificuldade muito grande de mudança, de mudar. O nosso cérebro foi projetado para a gente não mudar, né? Para a gente não queimar energia. Então a gente se mantém fazendo as mesmas coisas, agindo do mesmo jeito, procedendo da mesma maneira, porque isso economiza. Então a gente não muda. Então, o que eu queria dizer e falar para nós aqui? Na vida de um casado, a primeira coisa que a gente precisa entender é: será muito difícil a mudança para qualquer um de nós. Mudar não é fácil. Principalmente se você se sentir obrigado a mudar. Aí que a coisa fica difícil mesmo. Você ouviu um áudio agora mesmo falando, você tem que agir com misericórdia, você tem que perdoar primeiro. Isso é amor. Isso já vai causando inquietação, não é assim? Eu que não tenho útero, já me doeu lá no útero. Eu que tenho que perdoar? Porque nós vamos nos obrigando a fazer algo e é ruim. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu sou obrigado a mudar, a mudança que foi produzida em mim vem de outro. Se eu sou obrigado a mudar, eu não mudei, eu fui mudado por outro. O mérito é do outro. Como é que é, Reginaldo? Se ser mudado foi uma obrigação,
O mérito não é meu, não. Como é que é, Reginaldo? Então vamos lá. Se eu me torno bom somente depois que eu vou ao templo, o mérito não é meu, o mérito é do templo. Se eu preciso de uma aliança, tá aqui no meu dedo agora, estou olhando para ela, para poder ser fiel a Beth, que ela é um sinal, o mérito é da aliança, o mérito não é meu. Está tendo uma obrigação para eu ser fiel. Se eu necessito do sacramento para não pecar, o mérito é do sacramento e não meu. E eu não estou querendo dizer que não é para nós não irmos ao templo, nem deixarmos de usar a aliança, nem tomarmos o sacramento. Eu só estou querendo dizer que muitas vezes, se o bispo não faz uma entrevista e aperta, não existe mudança. Se eu não tenho medo do inferno, eu não mudo. Então o mérito passa a ser do inferno e não meu, porque eu fui mudado por obrigação. Doido isso, né? É por isso que agora eu chego com vocês. Como é isso de pagar? Como é isso aplicado no nosso casamento? Em 2019, o presidente Nelson fez um discurso chamado Podemos Agir Melhor e Ser Melhores. É aí que ele ensinou sobre a graça não ser de graça e como que isso funciona em nós. O presidente Nelson disse: quando decidimos nos arrepender, decidimos mudar. Permitimos que o Salvador nos transforme em uma versão melhor de nós mesmos. O que é isso? Quando eu mudo porque eu quero mudar, eu não estou pagando nada a Deus porque já está pago. Eu não estou retribuindo a Cristo porque não tem retribuição. Eu estou fazendo para mim, por mim. Quando eu me arrependo dos meus erros, quando eu me volto, quando eu estendo misericórdia ao outro e a mim mesmo, quem melhorou sou eu. E o presidente Nelson então fala, então você se transformou numa versão melhor de você mesmo. E essa versão melhor de nós mesmos é que vai nos dar a condição de chegar no reino celestial. Não é barganha, não é troca, porque já está pago. Não tem como eu pagar, porque já está pago. Não tem como consertar um monte de coisa, mas tem como eu me fazer melhor. Tem pecados que nós cometemos que algumas vezes nunca haverá a possibilidade de corrigir. Tem erros que nós cometemos que nunca será corrigido. Então o que acontece? O erro não tem correção, mas eu me tornei melhor. Olha que bacana. Eu não tenho como pagar pelo erro, mas eu me tornei uma versão melhor daquilo. E eu sou fortalecido naquilo e posso fortalecer quem está do meu lado. Posso ajudar aquele que está enfraquecido. E aí se cumpre aquela escritura que diz que a gente se tornaria forte, a fraqueza se tornaria forte. É quando eu cometi um erro. Não teve como pagar ou acertar esse erro. Mas esse erro, devidamente arrependido, transformou a mim mesmo numa versão melhor de pessoa. E essa versão melhor de pessoa que eu fiz para mim, é com isso que Jesus Cristo então me leva para o reino celestial. É isso que se chama nascer de novo. É isso que vai nos dar o mais alto grau de glória. Pessoas arrependidas e que mudaram. Como que o nosso casamento vai se tornar um casamento digno de entrar no reino de Deus? Porque muitos de nós pensamos que a nossa vida é ruim e que eu estou selado e vou viver ruim para toda a eternidade. Isso não é selamento, isso é inferno. O casamento, ele é um casamento aceito, selado pelo Santo Espírito da promessa, quando existe real arrependimento e novamente uma versão melhor daquele casal se constitui. Os erros foram cometidos, o perdão foi pedido,
os acertos foram dados nas suas projeções, da forma que davam, fizemos os devidos ajustes com a força que nós tínhamos. A misericórdia do Senhor então age sobre nós e nós então nos tornamos pessoas melhores, um casal melhor. Eu posso dizer para vocês que hoje eu amo a Beth mais do que eu amei quando eu estava apaixonado por ela, porque os erros cometidos por mim e por ela foram acertados, mudados, e nós então nos transformamos em pessoas melhores. Quantas vezes eu fui entender que era uma fraqueza dela, um erro dela, quantas vezes ela entendeu que era uma fraqueza minha, um erro meu, e nós nos ajustamos da melhor maneira possível, nos arrependemos, nos perdoamos, nos aceitamos, e o nosso casamento se tornou muito melhor, se tornou uma versão melhor de alguns anos atrás. Eu gostaria de desafiar a cada um de nós a mudar sem ser obrigado a mudar. A mudar porque é bom mudar. A mudar porque Cristo nos deu a oportunidade de mudar. A mudar o nosso pensamento a respeito daquele que somos casados. Ter uma visão ampliada do Evangelho, de maneira que amanhã eu posso perdoar, amanhã eu posso ter misericórdia, e amanhã eu posso ser perdoado, pode ser estendida a misericórdia sobre mim. Eu gostaria que nós pudéssemos pensar como que Cristo pode me ajudar nesse processo, porque é só Ele que pode. É o evangelho de novos começos, o evangelho de novas oportunidades. É aquele momento onde Cristo fez a pergunta: queres ser são? É a mesma pergunta: quer permanecer com o seu casamento? É quando ele fala: levanta, toma tua cama e anda. É o mesmo dele falar: levanta, pega o seu marido, pega a sua esposa e beija. E deixa isso para lá. E pensa na eternidade, e pensa no que vem, e pensa nas outras coisas. Agora, como que nós podemos chegar a esse ponto? Como que nós podemos entender isso? Como que nós podemos chegar nesse grau grandioso? Salmo 23 é muito conhecido por nós, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todo mundo conhece, né? Mas no versículo 6 diz o seguinte: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Repetindo, a bondade e a misericórdia de Cristo me segue todos os dias. Todo dia eu cometo um erro e a misericórdia me segue. Todo dia eu peco e a misericórdia me segue. Todo dia eu faço uma besteira, penso uma besteira e a misericórdia me segue. Esse é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele nos segue. E a mudança vai ser feita o dia que eu aceitar isso. O dia que eu aceitar que Ele me aceita como eu sou. E eu paro e simplesmente eu mudo porque Ele é bom. Eu mudo porque Ele é misericordioso. Eu mudo porque Ele é cheio de bondade. Eu mudo não é porque Cristo é justiceiro. Eu mudo não por medo do inferno. Eu mudo porque se eu mudar, é bom para mim. Então eu queria pedir para cada um de nós: mudar não é fácil. Aceitar essa bondade de Cristo não é fácil. Aceitar essa bondade para aquele que nós somos casados não é fácil. Só que nós precisamos entender que todo o processo é para o nosso benefício. Que todo o processo é para a gente se curvar diante dele, é aceitá-lo, é aceitar a misericórdia dele,
é aceitar o perdão dele. Então eu queria dizer que nós podemos mudar. E se existe alguma coisa que você não gosta em você, e que já tentou mudar e que não consegue, grite pela misericórdia. Pare, aceita o perdão, você já está perdoado, mas clame pela misericórdia. Filho de Davi, tende misericórdia de mim. Se existe alguma coisa que você não consiga mudar, chega para o seu cônjuge e fala: eu não consigo mudar, me ajuda. Chega para os seus filhos, faça reunião familiar e peça ajuda. Chega para o seu bispo, peça ajuda. E a misericórdia dele nos segue. E quando eu peço ajuda, quando eu busco ajuda, quando eu mudo, eu nasço de novo. O casamento nasce de novo. E nós somos abraçados por uma esperança indescritível. Que Deus tenha misericórdia de nós. E de acordo com Salmo 23, a misericórdia nos segue. Eu só preciso entender isso. Eu preciso mudar. Porque existe misericórdia me seguindo todo dia. Eu preciso mudar, não com medo da justiça. Eu preciso mudar, porque o meu casamento vai ser melhor, os meus filhos serão melhores, a minha vida será melhor. Eu preciso mudar, porque Cristo espera que eu mude e não que ele seja obrigado a me mudar. E se ele for obrigado a mudar, o mérito é dele. Quando nós conseguimos mudar alguma coisa, o mérito é nosso. E aí junta uma pessoa melhor com o perdão dos pecados. Que a gente se arrependa. É o melhor caminho para o casamento. É a melhor coisa para a nossa vida. Que isso sirva para o seu casamento. Onde encontrar a paz? No arrependimento e no perdão. E mudar, porque o melhor é mudar. Em nome de Jesus Cristo. Amém.